Olá, você começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e hoje nós vamos falar sobre a PEC das domésticas e os reflexos que essa proposta de emenda à Constituição, que a semana que passou teve a sua publicação e alguns dos seus pontos entraram em vigor, de que maneira os seus reflexos terminam atingindo a população como um todo no seu dia a dia. E sobre este assunto nós já estamos aqui com o Dr. Arthur Amorim, especialista em Direito do Trabalho. Doutor Arthur, é um prazer recebê-lo aqui e discutir sobre o assunto que, de fato, entra nas nossas casas. É um prazer nosso estar aqui discutindo por esse assunto que é muito polêmico, né, mas que é também de extrema importância, que está atingindo praticamente todos os lares brasileiros, né? Pelo menos a boa parte da população brasileira vai ser atingida de uma forma ou de outra por conta dessa agora emenda constitucional que foi recentemente promulgada. Pois é, o que de fato trata essa emenda, quais são os pontos que já estão em vigor e quais são os pontos que ainda, os principais sobretudo, que ainda precisam de regulamentação? Na verdade, a Constituição de 88, ela fez uma diferenciação entre os empregados comuns e os empregados domésticos. Os empregados domésticos tinham alguns direitos menores do que os empregados comuns, embora já houvesse uma regulamentação desde 1972, né, com a Lei 5859. O que fez a atual emenda constitucional foi aumentar os direitos do empregado doméstico, praticamente igualando-os aos empregados comuns. Alguns direitos são emblemáticos, como a questão da limitação da jornada de trabalho, que passa a ser de 8 horas por dia e 44 horas por semana, igual ao que é o empregado comum. Também, por conta disso, já que há uma limitação, o trabalho além dessa jornada gera o direito ao adicional de hora extra. O outro ponto bastante importante dessa alteração foi a questão do FGTS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que até então era uma faculdade que o empregador doméstico possuía e passou a ser obrigatório a partir da promulgação dessa emenda constitucional. Estes direitos já estão em vigor? Não, estão em vigor, porém, só passam a ser exigidos do empregador depois de uma regulamentação, no caso do Fundo de Garantia. No caso do Fundo de Garantia. No caso do adicional de hora extra, a partir da promulgação da emenda, que ocorreu quarta-feira passada, essa obrigação que o empregador doméstico tem de observar esse limite de jornada já passa a valer imediatamente, inclusive o direito ao adicional de hora extra, que é de pelo menos 50% a mais que o valor da hora normal do empregado. Pois é, essa hora, nós temos aí 44 horas semanais, mas pode ser flexível? Eu posso distribuir essas 44 horas durante a semana, entre os 5 dias da semana, ao invés de 6 dias? Sim, embora não haja uma lei específica ainda regulamentando essa questão, a doutrina é praticamente unânime no sentido de que é possível fazer uma compensação, sobretudo de forma semanal, distribuindo essas 44 horas de forma que se obedeça ao trâmite, ao padrão de cada residência, desde que respeitado, logicamente, o repouso semanal remunerado, um dia por semana o empregado tem direito a não trabalhar e a receber por isso, mas, além disso, é possível sim fazer essa distribuição das 44 horas da forma como melhor acomode aquela família e aquele empregado doméstico, desde que, obviamente, se respeite esse limite de 8 horas diárias ou de 44 horas semanais, possível sim uma compensação. O que a gente sugere é que o empregador doméstico se reúna com o seu empregado doméstico, avaliem as reais necessidades de ambos e coloquem isso por escrito, né? Não que seja obrigatória essa formalização, essa documentação com relação à jornada, mas vai dar uma segurança maior tanto para o empregado como principalmente para o empregador doméstico, que numa possível ação trabalhista contra ele tem um elemento de prova a seu favor, que seria um controle. Essa emenda à Constituição, ela retroage no tempo para buscar direitos que até então não eram ainda garantidos, não estavam expressos? Não, a emenda constitucional ela passa a vigorar a partir de agora e os seus efeitos também são produzidos a partir de agora, sendo que alguns dos direitos que são garantidos, a exemplo do Fundo de Garantia, ainda dependem de uma regulamentação. Então, o que foi feito foi assegurar essa igualdade de tratamento entre empregado comum e empregado doméstico. Agora, como vai ser feita essa cobrança do empregador doméstico? De que forma, por exemplo, ele vai ser obrigado a recolher? O empregador comum hoje em dia, ele precisa de uma chave de conectividade,
né, uma assinatura eletrônica que ele tem que se fazer com a Caixa Econômica, o empregador doméstico vai precisar disso? Não se sabe ainda, né? Até que haja essa regulamentação, o empregador doméstico vai ficar atento que ele vai ser necessário, em breve, recolher esse fundo de garantia, mas, por enquanto, o fundo de garantia ainda não é obrigatório o recolhimento, até porque não se sabe qual o procedimento que o empregador doméstico vai ter. Então, o trabalhador doméstico, até então, ou seja, aquele que já estava empregado e não estava recolhendo, o empregador não tem a obrigação de recolher aquilo que aconteceu até antes da publicação dessa lei. Não. Com relação ao FGTS, a partir da data em que for regulamentada a emenda. Perfeito. Agora, doutor, vamos então identificar, porque a PEC saiu como PEC das domésticas, é isso que chegou até os lares, mas não é só a doméstica, é o trabalhador doméstico. Isso. É porque a ideia de trabalhador doméstico, de empregado doméstico, envolve qualquer pessoa, qualquer trabalhador, que preste serviço para o âmbito da família. Então, geralmente a gente identifica como a empregada doméstica, aquela que lava, que passa, que cozinha, que cuida das crianças, mas toda a pessoa que trabalha para o âmbito daquela família, daquela residência, ainda que não seja dentro da residência, mas trabalhe para a família, sem que a família obtenha lucro com esse trabalho, é considerado empregado doméstico. A exemplo dos motoristas particulares, dos cuidadores de idosos, das babás e até mesmo de pilotos de aeronaves particulares. Pilotos de aeronaves? São trabalhadores domésticos? São trabalhadores domésticos, para fins da lei. As pessoas que possuem um pouco mais de patrimônio e têm condições de ter o seu jatinho particular, o seu helicóptero. O seu motorista do ar. É o seu motorista do ar, é um empregado doméstico. Bom, é claro que há uma expectativa, não sei se essa é uma expectativa da própria Justiça e dos operadores do direito trabalhista, de que nós tenhamos uma explosão do diarista. Tem diferença entre diarista e doméstica? Tem diferença entre o diarista e o doméstico. O problema é que não há ainda uma lei regulamentando a questão do diarista. Existem apenas projetos de lei. Hoje em dia, a jurisprudência trabalhista ela é vacilante. Ora, os juízes entendem que a partir de 2 dias, o trabalhador que presta serviço para o âmbito da família, ele é diarista, ora entendem que é doméstico. Outros entendem que a partir de 3 dias, outros que além de 3 dias. Então ainda não há uma definição, não há nada pacificado na jurisprudência trabalhista, chegando às vezes ao absurdo de ter casos em que o TST já decidiu que 1 dia por semana durante um longo período de tempo fosse considerado como de emprego doméstico. O que, na nossa opinião, com a devida vênia, é um exagero por parte do Tribunal Superior. Na verdade, enquanto não houver essa regulamentação através de uma lei especificando quem é o diarista, a tendência é que se entenda que até 3 dias esse diarista, esse trabalhador é considerado como diarista e, portanto, só teria direito ao pagamento pelo serviço prestado naquele dia, o preço pelo serviço que ele acertou com o empregador. O preço é o preço do acordo? O preço do acordo. O serviço também é o serviço do acordo? O serviço acordado, desde que seja de acordo com a atividade própria do empregado doméstico. Doméstico. Então, quer dizer, eu posso contratar uma diarista e chegar a um acordo de que ela pode apenas lavar e passar, ou só lavar ou só passar. Isso que fica acordado é o que deve valer. Isso é o que deve valer. Lavar ou passar, ou cuidar da criança. Fazer absolutamente tudo. Aí o número de horas passa a ser de 8 horas diárias ou isso pode ser um pouco maior? Isso pode ser maior porque não há definição, isso passa a ser um contrato civil, né? Embora envolva trabalhador, não chega a ser regulado especificamente pelo direito de trabalho, por enquanto, né? E é um contrato civil de prestação de serviços que pode haver uma ampliação um pouco maior dessa carga horária. Claro que, dentro do bom senso, você não vai contratar o diarista para ficar 24 horas de alerta. De alerta, não é razoável. Não seria razoável. Essa questão do tempo de trabalho é uma questão que, do ponto de vista da fiscalização, fica um pouco complicada, ou não? Como é que eu sei que ela, de fato, ultrapassou ou não o limite de horas de trabalho? Fica muito difícil, né, a fiscalização. Se nas empresas a fiscalização já é complicada, enquanto você tem órgãos de fiscalização com poucos funcionários, poucos servidores para fiscalizar, o que dirá nas residências em que, a princípio, segundo a Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Então,
Não se pode um fiscal do trabalho entrar na minha casa para fiscalizar. Tampouco a gente vai colocar um ponto eletrônico. Não é razoável você exigir que o empregador doméstico tenha um ponto eletrônico em casa, quando nem as empresas que tenham até 10 funcionários têm essa obrigação. Só é obrigado a ter, a partir de 11 funcionários, é que é obrigado a ter um controle de jornada. Porém, como uma forma de dar uma maior segurança ao empregador doméstico, a gente sugere que ele faça um controle, sim. O controle pode ser um livro de ponto desses adquiridos em papelarias, ou mesmo baixado de internet, e pegar um caderno que seja, e faça o controle de entrada, do intervalo, do retorno do intervalo e da saída do seu empregado doméstico, pedindo, obviamente, para que ele assine ao final do dia e você tendo essa fiscalização diária. Não que seja obrigatório, mas vai lhe dar uma certa margem de segurança para que ao final da semana se diz, opa, eu ultrapassei um pouco mais ou um pouco menos, eu posso compensar, não posso? A falta pode gerar desconto no salário? Sim, a falta pode sim gerar desconto no salário, inclusive a perda do valor equivalente ao repouso semanal remunerado. Então, quer dizer, a falta também, ou seja, existem direitos, mas existem deveres. Obrigações, Isso. Deveres. Olha, nós vamos continuar conversando aqui sobre a PEC das domésticas, assim que ficou intitulada, embora seja já uma emenda à Constituição constitucional e não um projeto, uma proposta. Isso já foi publicado a semana que passou e passa a valer. Tem que ter muito cuidado e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre, será que a gente pode demitir, por exemplo, a empregada e contratá-la por um valor menor? Será que essa mesma empregada pode ser contratada, por exemplo, como pessoa jurídica? Será que isso é possível? É recomendável? Consórcio de empregados domésticos podem acontecer a partir de agora? Ou seja, tem uma série de questões que nós estaremos discutindo aqui no Pauta Especial, claro, contando sempre com você. Até já!